Bom, pessoal, internet é divertida, né? Você vai ver vídeos aparentemente da mesma coisa, ou do mesmo material, ou mesma ferramenta, com opiniões as mais diversas possíveis, tá? E isso é muito mais comum em produtos da China. Tá certo, tem muita gente que dá opinião sem ter experiência de uso, gente. Vamos ser sinceros, você vê pelo vídeo que a pessoa fala que corta, que usa nisso e naquilo, você sabe que ela não usa. Você sabe que o máximo que ela está usando aquela lâmina é para cortar um galinho aqui, cortar uma folhinha na frente do vídeo, um papelãozinho aqui, e se resume a isto. A pessoa não tem experiência prática com as lâminas, e aí emite uma opinião que, via de regra, não tem embasamento no uso real, né? Fica ressaltando muito a beleza disso, a beleza daquilo, mas a funcionalidade mesmo, que é bom, que é o que a ferramenta tem que entregar, nada feito. Esses são casos à parte, tá? Mas existem casos de pessoas que você percebe que sabem do que estão falando, têm experiência de uso, e, no entanto, você vê uma dando uma opinião de que tal ferramenta é uma maravilha e outro que também se percebe que entende do assunto, que usa a ferramenta, fala que a ferramenta é uma porcaria e não vale nada. Aí você fala assim, ó, mas e aí? Como é que é? Gente, na verdade, muitas vezes nesses casos, ambas as opiniões estão corretas. Tanto a que diz que é uma maravilha a ferramenta, ou que é muito boa, quanto a que diz que é uma porcaria. Uai, Cabral, você ficou doido? Não. É muito simples, gente, porque a China é uma máquina de ganhar dinheiro com pouca margem. Então, se um fabricante vê que alguém está vendendo muito um modelo de ferramenta, ele literalmente faz uma ferramenta exatamente igual. Não necessariamente com os mesmos materiais, com o mesmo cuidado de acabamento, né? E em questão de lâminas, a gente sabe que uma coisa que é fundamental para a lâmina, ou em questão de ferramentas, é o tratamento térmico. Então você pode ter duas ferramentas produzidas por dois fabricantes, exatamente iguais, às vezes até com o mesmo material, mas uma com um tratamento térmico, outra com outro tratamento térmico. Uma vai funcionar extremamente bem para aquilo que ela é destinada e a outra nem tanto. E às vezes você vai ver opiniões de pessoas que entendem do assunto, tá? Completamente divergentes uma da outra. Uma vai dizer que a ferramenta é muito boa, outra que a ferramenta é muito ruim. E ambos estarão certos, porque, na verdade, apesar das ferramentas parecerem ser a mesma, são produzidas por fabricantes diferentes, com qualidades diferentes. Tá? Um exemplo disso é esse chamado Suspension Clip, tá? Que logo que lançou, logo que eu vi comentários sobre eles nos fóruns, eu comprei 3 ou 4. Aço 420, temperado, uma maravilha. E vocês vão me ouvir dizer que esse clipe é uma maravilha. No entanto, se vocês assistirem vídeos como do Cristiano Nogueira vai maldizer algum desses clipes e provavelmente com razão, porque ele vai dizer que o clipe quebrou aqui justamente na dobra por fragilização de uso, ou seja, ele dobrando para entrar e sair de um bolso e coisa, ele acaba quebrando. Esse aqui já tem anos de uso aqui e perfeito, porque as 420, quem já viu meu vídeo sobre as 420
sabe que dos aços inox mais comumente disponíveis é o de mais alta tolerância à fratura, tá? Então dificilmente esse material vai fadigar no uso a qual ele se destina. Eu não estou falando em você pegar a parte do clipe aqui e abrir totalmente ele, tá? Mas no uso para colocar num bolso, num beiral, numa borda e tal, é tranquilo. Já o Cristiano teve experiências ruins com alguns clipes que quebraram. E se você olhando a imagem, você fala assim, mas é o mesmo clipe. Às vezes esse aqui é 420, porque eu já vi, ele é magnético e tal. E quando eu comprei o anúncio, o fabricante dizia, o vendedor dizia que era 420, foi um dos primeiros, tá? Pelo menos primeiros quando houve uma divulgação mais maciça desse tipo de clipe disponível, tá? Ou seja, foi logo no início que eu comprei. E testes de dureza, ele está abaixo de 50 RC. Então, dureza de mola para esse aço vai ser praticamente impossível isso aqui acabar. Tolerância à corrosão e tal, tudo indicativo de 420. Então, eu reputo como excelente esse clipezinho. Eu tenho mais 2 ou 3 dele, eu não lembro se foram 3, 4 ou 5 que eu comprei, acho que eu dei 1 ou 2 de presente, fiquei com 3, estão distribuídos aí em outras lâminas. Mas assim, nada do que reclamar. E o Cristiano, que é uma pessoa abalizada para dar opinião, já falou que 2 ou 3 vezes que ele comprou esses clipes, eles acabaram quebrando, fissurando e quebrando com o uso. É o mesmo clipe? Eu não posso dar 100% de certeza, mas é quase 100% de certeza de que, apesar do formato, a aparência parecer a mesma, ou o material ou o tratamento térmico do material não é o mesmo, tá? E sempre pode acontecer, é raro de acontecer, mas pode acontecer de você dar o azar e pegar um limão. Às vezes o material é bom, o tratamento térmico é bom, porém tem uma inclusão no metal. O que é inclusão no metal? Qualquer material não metálico de uma dimensão que pode prejudicar estruturalmente o material, tá? Então, o que seria? Pode ser, por exemplo, uma cerâmica, tá? Que é um material não metálico que está incluído no material e que leva a uma fissura e uma fratura. Aqui tem um outro exemplo, é por isso que, gente, se você quer ter 100% de certeza da qualidade, na maioria das vezes você vai ter que pagar pela marca. Por quê? Apesar de as marcas também terem seus limões, ou seja, lâminas que vêm com um defeito intrínseco no material, não é culpa de quem produziu a lâmina, tá? Aquela lâmina falhar ou ter um desempenho aquém do que deveria. Mas as marcas, para garantir o nome, normalmente garantem um controle de qualidade melhor, o que não ocorre com muito produto feito na China. Você tem produtos de altíssima qualidade, produtos de boa qualidade, produtos regulares, produtos ruins e produtos muito ruins, tá? E nem sempre, só pelas imagens, você consegue dizer qual que é um e qual que é outro. Igual esse China Made, que é uma cópia de um Benchmade mais tradicional, moderno, né? Esse aqui foi transformado em full flat para cortar bem, porque não adianta você ter uma lâmina legal. Deixa eu fazer silêncio. Não adianta você ter uma lâmina legal, mas que não desempenha bem, né? Esse aqui eu acho que só tem um fabricante
dessa cópia chinesa de um Benchmade. Mas já vi casos de canivetes, facas também e tal, em que você tem mais de um fabricante, às vezes muito mais do que um fabricante. Eu mesmo tenho um exemplo, uma False-Niven, ou seja, uma Falk-Niven chinesa, em que eu comprei uma e um amigo comprou uma, e são duas facas iguais, mas diferentes. A minha tem 50 de dureza, a dele tem 54. Ah, Cabral, isso pode ser só variação no tratamento térmico? Poderia, tá? Ou seja, é um tratamento térmico que não deve ter lá muita qualidade para ter essa variação de 4 pontos, mas a faca não é exatamente igual. O material parece o mesmo, porém o acabamento da lâmina é diferente e como a Falk-Niven ela tem um pomo protundido, ou seja, ele sai um pouquinho da empunhadura, a minha sai quase nada, a desse meu amigo sai quase meio centímetro. Então, é diferente, não é o mesmo fabricante, não é a mesma qualidade. E é por isso que às vezes vocês vão ver uma avaliação falando que aquela ferramenta é boa, muito boa, e outras falando que ela não presta, tá? Então, ambas as avaliações provavelmente estarão certas, porque não se trata do mesmo fabricante. E na China, você nunca tem como garantir isso. Gente, para vocês terem uma ideia, existe falsificação de Sanremo, existe falsificação de uma série de marcas chinesas. Por quê? Porque elas se estabeleceram no mercado, fazem sucesso de venda, e aí o que outros fabricantes fazem? Simplesmente copiam, tá? É simples assim. Então, eu já vi casos de gente falando assim, nossa, mas esse Sanremo parece muito diferente dos que eu já vi ou que eu tenho, e às vezes é porque não é fabricado pela Sanremo, tá? Então, levar isso em consideração, porque senão a internet deixa a gente um pouco desnorteado. Você vê uma opinião contrastando radicalmente com a outra. E aí você fala quem está certo e quem está errado. Aí, às vezes, eu nem acredito que eu vou falar uma coisa dessa. Às vezes a Dilma parece estar certa. Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, entendeu? Então, é só um detalhezinho, porque eu sei que isso gera muita confusão, igual essa pry bar, né, essa alavanquinha, também aço 420. Confesso que ela fica no canivete, mas no canivete praticamente nunca é usada, gente. Isso é usado mais em casa, para abrir uma lata de tinta, uma lata de alguma outra coisa que você precisa alavancar a borda. Às vezes, remover um preguinho, e para isso ela foi modificada um pouquinho. A cava dela foi reentrada mais fina, para ela conseguir remover, inclusive, prego miudinho e fininho, tá? Mas é um troço interessante, porém de pouco uso real para quem realmente usa um canivete, tá? Ela pode ser, eu tenho aqui, aí eu devo ter umas 3 dessas ou 4, não sei. 2 ficam fora de lama, é só a pry barzinha, tá? Que é basicamente isso. Tem um vazado em gota aqui para funcionar como uma chave que não funciona aqui porque eu tenho a argola nela, né? Então a chave está inutilizada. Mas isso aqui é usado em coisa náutica para você distorcer algumas coisas ou algum outro padrão que se encaixa aqui, entra e você consegue levar para a parte mais estreita e distorcer. Mas de uso real, gente, que vê é muito pouco. É útil? É útil quando você precisa, que é raro. Por exemplo, abrir uma lata de tinta, alavancar um preguinho, tirar um grampo, tá? Mas quando que você precisa fazer isso? É muito difícil, tá? Já o caso de uma lâmina é o que eu falei.
Se você tiver um fabricante com mau controle de qualidade, você pode ter uma variação grande. Mas hoje em dia, pelo que eu percebo, já que eu não compro nenhuma lâmina nova desde pelo menos 2020, a qualidade, o controle de qualidade do fabricante chinês mais estabelecido, com maior nome, melhorou e melhorou muito, tá? Então, dificilmente você vai ter uma variação grande. Você pode ter uma pequena variação na qualidade da ferramenta, mas nada tão díspare, tá? Agora, como eu falei, os copiadores de copiadores, entre aspas, na China são inúmeros. Então, você pode ter um exemplo mais que todo mundo conhece disso, mais corriqueiro, é a famosa faca do Bear Grylls. Gente, o que deve ter de fabricante da faca do Bear Grylls não é brincadeira. E aí você tem qualidade para tudo quanto é gosto. Desde a porcaria que você vai cortar alguma coisa mais firme, ela achata o fio, até aquelas de qualidade muito boa, tá? Então, quer dizer, você tem que ter discernimento para avaliar quem está avaliando a ferramenta. A pessoa entende do que está falando? A pessoa usa realmente a ferramenta? Ela tem experiência de uso de instrumento de corte? Porque se ela tem, a opinião dela é uma coisa. A pessoa que só pega, nossa, é muito bonito e tal, vocês vão me desculpar, mas apesar de que, como eu já falei, gente, o que mais tem é quem não sabe nada. E aí, quem não sabe nada, para avaliar como bom a opinião de quem não sabe nada, é uma enormidade de gente. E faz sucesso. Faz sucesso por quê? Porque se nivelam, tá? Então, não tem segredo isso. Você, quando procurar opiniões para guiar a sua compra, ou para fechar a sua compra, ou seja, para você bater o martelo que vai comprar, procure ver se quem está avaliando entende do que está falando. Alguém que realmente usa a ferramenta. Se ela realmente entende, e aí você vê uma outra opinião de uma pessoa que realmente entende e ela diverge radicalmente da primeira opinião, procure ver em primeiro lugar se aquele não é um produto chinês, porque com certeza pode ter mais de um fabricante. Ou, em casos de ferramentas um pouco mais antigas, a qualidade o controle de qualidade não era tão grande, ou os protocolos não eram tão bem estabelecidos, tá? Então você pode ter, mas nesses casos a variação não é muito grande, gente. Quando você vê uma variação de muito bom para muito ruim, você pode ter quase certeza que ou é um limão, né, chamado limão, um espécime com defeito, tá? Ou é mais de um fabricante. Isso com certeza. E vocês vão ver N exemplos disso em fóruns, no YouTube, em avaliação em outras mídias sociais aí e tal, em que vocês vão ver avaliações muito boas do produto e avaliações muito ruins. Provavelmente, apesar dos produtos parecerem ser a mesma coisa, o mesmo produto, são produzidos por fábricas, tá, diferentes. Tá? E isso poderia explicar essa diferença na qualidade. Eu acho que era isso por esse vídeo, é só mais um alerta, esclarecimento, tá? Mas acho que era só isso mesmo por esse vídeo, só para frisar essa questão importante, que nem sempre quem está dando opinião está certo ou está errado. Às vezes uma opinião muito diferente da outra, ambas estão corretas, porque, na verdade, estão avaliando produtos de diferentes fabricantes que parecem
ser o mesmo produto e não são, tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.